Meu marido queria que minha irmã fosse sua esposa por um dia, mas o irmão dele me queria para a vida toda. Meu marido, Damian, tinha esse jeito de soltar bombas, como se estivesse me pedindo para passar o sal. Estávamos jantando, uma massa que eu tinha feito depois de um dia de 12 horas no escritório porque Damian disse que estava cansado demais para cozinhar, embora estivesse em casa desde as 15 horas. Eu estava enrolando o espaguete no garfo quando ele disse: "Então, minha reunião de 10 anos de formatura é no mês que vem. Se preciso que a Nick vá comigo." Continuei mastigando porque presumi que tinha ouvido errado. Nick era minha irmã mais nova, mais bonita que eu pelos padrões convencionais, 7 quilos mais magra que eu, e desempregada por opção nos últimos 2 anos porque estava se encontrando às minhas custas. Eu pagava o aluguel dela, eu pagava o seguro do carro dela, eu pagava pelas luzes no cabelo que ela fazia a cada 6 semanas, porque ela dizia que raízes escuras a deixavam menos confiante. Eu não sabia que também estava pagando para ela ir à reunião de ensino médio do meu marido. Engoli meu macarrão e disse: "Por que a Nick iria à sua reunião?" Damian nem levantou os olhos do telefone. "Porque eu preciso dela lá", disse ele como se isso explicasse tudo. Coloquei meu garfo na mesa e esperei que ele elaborasse, porque certamente havia mais nessa frase. Não havia. Ele apenas continuou rolando, por qualquer aplicativo que tivesse mais sua atenção do que eu. "Damian", eu disse, e ele finalmente olhou para cima com aquela expressão que sempre usava quando eu estava prestes a incomodá-lo, com perguntas. "Por que você precisa da minha irmã na sua reunião de ensino médio em vez de sua esposa verdadeira?" Ele suspirou como se eu estivesse sendo exaustiva, como se eu fosse a única, que tinha acabado de dizer algo insano durante o jantar. "Porque eu disse a todos que me casei com ela", disse ele. "Quando começamos a namorar, meus amigos a conheceram uma vez naquele churrasco, e assumiram que ela era minha namorada e eu nunca os corrigi." Fiquei olhando para ele e continuei olhando para ele. Eu estava esperando a parte em que ele ria e dizia que estava brincando, onde isso se tornava alguma piada estranha que eu não achava engraçada, mas poderia pelo menos categorizar como humor. Essa parte nunca veio. "Você disse aos seus amigos que se casou com minha irmã", repeti lentamente, certificando-me de entender as palavras que saíam de sua boca. "Não é grande coisa", disse ele, pegando o garfo de volta como se tivéssemos terminado de discutir isso. Era mais fácil do que explicar. "E honestamente, amor, você sabe como esses caras são. Eles são superficiais e eles lembram da Nick sendo gata e passaram 10 anos pensando que eu conquistei aquilo. Não posso aparecer com alguém diferente e explicar que, na verdade, me casei com a outra. A outra. Eu tinha me formado como a melhor da minha turma na faculdade de Direito. Eu tinha me tornado sócia aos 33 anos, eu tinha comprado essa casa, os carros na nossa garagem e cada peça de mobília em que Damian estava sentado atualmente, e eu era a outra. Pude sentir algo frio se espalhando pelo meu peito, mas mantive minha voz firme porque era isso que eu fazia. Eu ficava calma. Eu era razoável. Eu não fazia cenas. "Então, sua solução?", eu disse. "É levar minha irmã como sua esposa falsa para uma reunião cheia de pessoas que nunca conhecerei. E eu devo simplesmente concordar com isso." Damian estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha como se estivesse me confortando da minha própria confusão. "É uma noite", disse ele apertando meus dedos. "Ninguém nunca vai saber. Essas pessoas não importam. Eu vou compensar você. Eu prometo. Faremos um jantar agradável depois. Só nós. Qualquer restaurante que você quiser." Ele sorriu para mim com aqueles olhos azuis que costumavam fazer meu estômago revirar. E percebi algo que deveria ter sido óbvio anos atrás. Ele achava que eu era estúpida. Ele achava que eu estava tão desesperada para mantê-lo feliz que concordaria com qualquer coisa. Se ele apenas me prometesse um jantar agradável depois, e a pior parte, ele provavelmente estava certo. Ele vinha me treinando para aceitar menos desde o dia em que nos conhecemos. "Não sei, Damian", eu disse, e vi o rosto dele mudar de charme para irritação em meio segundo. "Só parece estranho. Por que você não pode simplesmente dizer a verdade?" Ele puxou a mão de volta. "Porque estou mentindo há 10 anos, Carissa. O que eu devo dizer agora?" "Ei, pessoal. História engraçada. Na verdade, me casei com a irmã mais velha e chata dela que trabalha o tempo todo. Isso é humilhante. Chata, mais velha, trabalha o tempo todo." Cada palavra pousou como um pequeno soco no peito. Mas não reagi porque nunca reagia. Apenas absorvi e continuei funcionando. Esse era meu papel. Neste casamento, provedora, absorvedora, a outra. "Além disso", Damian continuou, "Nick já disse sim. Ela está animada com isso. E disse que parece divertido." Pisquei. "Você já perguntou a ela antes de me perguntar?" Ele deu de ombros. "Eu precisava ter certeza de que ela estava disponível primeiro. Logística." Minha irmã concordou em fingir ser a esposa do meu marido. Minha irmã, a quem eu vinha sustentando financeiramente por 2 anos, que me ligava chorando todo mês sobre como sua vida era difícil, a quem eu tinha dado tudo porque é isso que as irmãs mais velhas fazem. Ela disse sim a isso sem nem me ligar primeiro. Damian deve ter visto algo no meu rosto porque sua expressão suavizou para aquela falsa preocupação em que ele era tão bom. "Amor, não fique chateada. Nick disse que você deveria ficar lisonjeada por ela estar disposta a ajudar. Ela está fazendo isso por nós, por você na verdade, para que eu possa fazer networking e talvez finalmente conseguir algo melhor. E do que aquele emprego de caixa do qual você está sempre reclamando." Eu não estava reclamando do emprego de caixa dele. Eu estava reclamando do fato de que ele teve 4 empregos de caixa em 3 anos, e largou cada um porque seus gerentes não o respeitavam. Eu estava reclamando de financiar a vida dele enquanto ele descobria o que queria ser quando crescesse aos 34 anos. Mas de alguma forma isso se tornou eu sendo não apoiadora. De alguma forma tudo sempre se tornava minha culpa. "Uma noite", disse Damian novamente, me observando cuidadosamente agora, vendo o quanto mais ele precisava empurrar. "Ninguém se machuca e então nunca mais falamos sobre isso." "Ok." Eu balancei a cabeça. Concordei em deixar Nick fingir ser a esposa de Damian por uma noite em sua reunião. Disse a mim mesma que era inofensivo, apenas uma mentira embaraçosa que ele precisava de ajuda para encobrir. Mas algo sobre a rapidez com que Nick disse sim continuava me incomodando, como ela já sabia a data antes de mim. Como Damian parecia confortável pedindo à esposa para se afastar em favor da própria irmã. Decidi que não ia sentar e assistir, do lado de fora. Eu ia me inserir bem nos ensaios deles e ver exatamente como eles agiam quando a esposa que estavam substituindo estava parada na sala. Decidi ajudá-los a ensaiar. Porque queria ver a cara deles quando a esposa que fingiam não existir entrasse na sala e se oferecesse para participar. Eu queria vê-los se contorcerem. Eu queria que Nick parecesse culpada, e Damian tropeçasse em suas palavras e ambos percebessem o quão insana era toda essa situação. Então cheguei em casa mais cedo do trabalho no dia seguinte e os encontrei na minha sala de estar, repassando a história. E eu disse. Imaginei que poderia ajudar a dar feedback sobre o que parece verossímil. Eles mal olharam para cima. Damian disse. "Claro, amor."
e voltou direto para o que Nick dizia. Sentei na cadeira, em frente a eles, e esperei o constrangimento se instalar. Nunca se instalou. Eles apenas continuaram como se eu fosse parte da mobília na casa que eu pagava com o dinheiro que ganhava, enquanto ambos não contribuíam com nada. Ok, então quando perguntarem como nos conhecemos, disse Damian, inclinando-se em direção a Nick com os cotovelos nos joelhos, eu direi, eu te vi do outro lado da sala na festa de aniversário de um amigo em comum, e soube naquele momento que tinha que falar com você. Senti meu corpo inteiro ficar rígido. Foi assim que Damian e eu nos conhecemos. Eu estava parada perto da janela e ele se aproximou e disse que eu parecia estar planejando minha fuga. E eu ri e conversamos por 3 horas. E ele pediu meu número antes de eu sair. Espere, eu disse, e ambos olharam para mim como se eu tivesse interrompido algo importante. Essa é a nossa história. É assim que você e eu realmente nos conhecemos na noite que começou todo o nosso relacionamento. Damian deu de ombros. Exatamente, eu já sei de cor, então não vou errar os detalhes. Torna mais fácil. Você quer usar a história de como conheceu sua esposa para fingir que se casou com outra pessoa? Você não vê nada de errado nisso? Na verdade não, é prático. Virei-me para Nick. E você concorda com isso? Fingir que teve a noite que eu realmente tive? A noite sobre a qual te contei uma dúzia de vezes porque pensei que minha irmã se importaria com o momento mais importante da minha vida. Nick examinou as unhas. Quer dizer, não é como se você fosse dona de uma história, Carissa. Coisas acontecem com muitas pessoas da mesma maneira. Não é tão profundo assim. Aconteceu comigo especificamente com ele, seu cunhado. E agora estamos pegando emprestado por uma noite. Você vai ter de volta. Ela disse isso como se eu estivesse sendo mesquinha com um suéter. Damian voltou-se para Nick como se a conversa tivesse acabado. Então, depois da festa, te mandei uma mensagem, no dia seguinte, e perguntei se você queria tomar café. E eu disse sim, mas fiz você esperar 3 dias antes de realmente irmos. Disse Nick sorrindo para ele como se fosse uma memória afetuosa. Porque eu não queria parecer muito ansiosa. Foi exatamente o que eu fiz. Fiz ele esperar porque minha colega de quarto me disse que 3 dias era o mínimo para não parecer desesperada. Nick conhecia essa história porque eu contei a ela anos atrás, tarde da noite, quando pensei que estava compartilhando algo precioso com minha irmãzinha. E agora ela estava recitando de volta para o meu marido, como se pertencesse a ela. Eu te contei essa história em confiança, eu disse a Nick, quando éramos próximas, quando pensei que você realmente se importava com a minha vida. Damian soltou um suspiro alto e se virou para me encarar totalmente. Sabe do que se trata realmente? Você está tão acostumada a ser a chefe no trabalho que não consegue deixar mais ninguém ter nada sem controlar. Tudo tem que passar pela Carissa. Tudo tem que ser aprovado pela Carissa. Não podemos nem ter uma conversa sem você pairar sobre ela como uma gerente. Isso não é sobre controle, isso é sobre você dando minhas memórias. Veja, lá vai você de novo. Suas memórias, sua história, sua vida. Ele balançou a cabeça. Nem tudo pertence a você só porque você estava presente. Eu estava lá também. É minha história tanto quanto sua. E posso contá-la como eu quiser. Nick assentiu. Ele tem razão. Você não pode registrar direitos autorais de um relacionamento. Tentei uma abordagem diferente. Ok, bem, e o pedido de casamento? O que você vai dizer quando as pessoas perguntarem sobre isso? Restaurante na cobertura no centro da cidade, disse Damian sem hesitar. Eu tinha o anel escondido, no bolso da jaqueta a noite toda e estava tão nervoso que mal conseguia comer. Então depois da sobremesa fiquei de joelhos e o restaurante inteiro aplaudiu. Meu noivado, meu pedido, a noite mais feliz da minha vida reduzida a um roteiro para minha irmã memorizar. Isso é literalmente o que você fez por mim, eu disse. E minha voz falhou de um jeito que odiei. Esse é o meu pedido. Eu chorei. Você chorou. O garçom nos trouxe champanhe grátis. Liguei para minha mãe do restaurante porque não conseguia esperar para contar a ela. Essa memória é minha. Nossa, como você pode simplesmente entregá-la a outra pessoa? O rosto de Damian se contorceu em algo feio. Sabe de uma coisa, Carissa? Você sempre teve inveja da Nick, desde que vocês eram crianças. Ela recebia mais atenção. Ela conseguia mais encontros. Ela conseguia mais tudo. E você nunca superou isso. Ele gesticulou para minha irmã. Isso não é sobre a reunião. Isso é sobre você ainda competindo com ela depois de 30 anos. Não estou competindo com ninguém. Estou perguntando por que meu marido está ensinando minha irmã a ser eu. Porque ela está disposta a me ajudar sem fazer disso um caso federal. Ele se virou para Nick com uma expressão suavizada. Ao contrário de algumas pessoas. Nick estendeu a mão e apertou o braço dele. Está tudo bem. Ela não entende. Você acha que isso é fácil para mim? A voz de Damian subiu de repente, como se ele fosse um injustiçado. Eu tenho que voltar para essas pessoas e mentir. E na cara delas a noite toda. Eu tenho que fingir que toda a minha vida acabou diferente do que acabou. Mas claro, vamos focar em como isso é difícil para você. Vamos fazer ser sobre os sentimentos da Carissa. Como sempre fazemos. Fiquei olhando para ele. Você criou essa situação. Você é quem mentiu por 10 anos e estou tentando consertar sem explodir toda a minha rede social. Mas você não pode me dar uma noite. Depois de tudo o que faço por aqui, você não pode me dar uma única noite sem tornar tudo estranho. O que exatamente você faz por aqui? A pergunta pairou no ar. A mandíbula de Damian se apertou, mas antes que ele pudesse responder, Nick interveio. Ele te apoia emocionalmente. Ele está aqui quando você chega do seu trabalho estressante. Ele administra a casa enquanto você trabalha o tempo todo. Ela disse isso como se estivesse listando as realizações dele em uma entrevista de emprego. Nem tudo é sobre dinheiro, Carissa. Olhei ao redor para a casa que eu pagava, a mobília que comprei, a eletricidade, a água e a internet que saíam da minha conta todo mês. Damian não tinha um emprego fixo há 3 anos. A última vez que ele administrou a casa, esqueceu de pagar a conta de água e recebemos um aviso de corte. Eu já conversei com a mamãe sobre isso, acrescentou Nick casualmente. Ela disse, você provavelmente reagiria exageradamente. Ela acha que é realmente meio doce que Damian se importasse o suficiente com as opiniões de seus amigos para manter a história por tanto tempo. Você falou com nossa mãe sobre isso antes mesmo de eu saber que estava acontecendo? Eu precisava de conselhos. Ela entende. Não sei por que você não consegue. Damian aproveitou isso imediatamente. Veja, sua própria mãe entende. Sua própria irmã está disposta a ajudar. A única pessoa com um problema é você. Ele fez uma pausa e inclinou a cabeça. O que isso te diz? Eu não tinha uma resposta ou tinha muitas respostas e nenhuma delas sairia direito. Vamos apenas continuar praticando, disse Nick, me dispensando inteiramente. Não temos tanto tempo sobrando. Eles voltaram a isso como se eu tivesse lhes dado permissão para continuar me roubando em plena luz do dia. Guiou Nick pelo nosso primeiro aniversário e a viagem que fizemos para o litoral. E a vez que o surpreendi no trabalho com almoço. Todas as coisas que aconteceram comigo. Todos os momentos que pensei pertencerem a nós.
Em um ponto, tentei intervir novamente para apontar que o restaurante no nosso aniversário era francês, não italiano. E Damian me interrompeu. Ah, lá vamos nós, disse ele, afinando a voz em uma imitação cruel da minha. Na verdade, Damian, isso não está exatamente certo. Na verdade, Damian, você está contando errado. Na verdade, Damian, deixe-me corrigir você na frente de todos como sempre faço. Ele olhou para Nick, e ambos riram de mim na minha casa. Eu só estava tentando ajudar você a acertar os detalhes, eu disse baixinho. Não precisamos da sua ajuda, disse Nick, ainda sorrindo da imitação. Temos tudo sob controle. Por que você não vai trabalhar ou algo assim? Não é nisso que você é boa. Disse a mim mesma para deixar para lá. Este era meu marido e minha irmã. Eles estavam apenas estressados com a reunião. Nada disso significava nada. Eu estava sendo sensível. Subi para me trocar e me dei 5 minutos para me acalmar. Lavei o rosto, respirei fundo. Disse a mim mesma que estava exagerando, assim como todos continuavam dizendo. Eu estava na metade da escada quando ouvi Nick dar uma risadinha. Não sua risada normal, mas algo mais suave. Privado. Parei no patamar e olhei pelo corrimão. E o que vi fez meu corpo inteiro gelar. Damian estava com a mão no rosto de Nick. O polegar dele traçava amassando o rosto dela. E ela estava se inclinando, com os olhos semicerrados. E seus rostos estavam a centímetros de distância. Eles estavam prestes a se beijar. Meu marido e minha irmã na minha sala de estar na minha casa. Devo ter feito algum som. Porque eles se separaram como se alguém tivesse disparado uma arma. O rosto de Nick ficou vermelho e as mãos de Damian voaram para cima e ambos começaram a falar ao mesmo tempo. Não é o que parece, disse Damian. Estávamos apenas ensaiando, disse Nick. Caso alguém pergunte sobre sermos afetuosos. Fiquei na escada olhando para eles e eles olharam de volta com pânico correspondente, tentando muito parecer inocentes. Certo, eu disse lentamente. Ensaio. O rosto de Damian relaxou em alívio. Exatamente. Nos empolgamos praticando. Não significou nada. Nick assentiu rapidamente. Temos que parecer um casal real. É literalmente só isso que foi. Desci as escadas e sentei de volta na minha cadeira. E assisti eles me observarem, esperando para ver o que eu faria. E não fiz nada. Deixei que pensassem que eu acreditei porque precisava de tempo para descobrir o que realmente estava acontecendo antes de dizer algo que não pudesse retirar. Mas eu não estava mais exagerando. Algo estava muito errado, e eu não ia dormir sobre isso. Eu não ia dar a eles tempo para alinhar suas histórias ou praticar suas desculpas. Damian primeiro, enquanto o pânico ainda estava fresco. Depois Nick sozinha, sem ele lá para alimentar suas falas. Se nenhum deles quebrasse, eu encontraria outra pessoa na vida dele que tivesse visto o que eu estava cega demais para notar. Alguém que não lhe devesse nada. Alguém sem motivo para protegê-lo. A verdade viria à tona essa noite de uma forma ou de outra. Nick saiu 1 hora depois e eu segui Damian escada acima, sem dizer uma palavra. Ele foi ao banheiro escovar os dentes como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de vê-lo quase beijar minha irmã. Como se fosse qualquer outra noite normal em nosso casamento. Esperei até que ele saísse e então parei na frente da porta do quarto. Sai da frente, disse ele. Não. Ele piscou para mim como se eu tivesse falado outra língua. Em 10 anos de casamento. Nunca bloqueei uma porta. Nunca fiquei no caminho dele. E nunca fui nada além de acomodada e razoável e fácil de contornar. Carissa, estou cansado. Sai da frente. Você não vai dormir até me dizer o que está acontecendo com você e Nick. Ele riu, mas não havia humor nisso. Já explicamos que era ensaio. Você disse que entendeu. Eu menti. Não entendo nada. Não entendo porque meu marido estava com as mãos no rosto da minha irmã. Não entendo porque ela estava se inclinando para ele como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. Não entendo porque vocês dois pareciam mais confortáveis juntos do que parecem comigo há anos. Damian tentou passar por mim e eu me movi com ele. Sua mandíbula se apertou. Você está sendo louca agora. Você sabe disso, certo? Você está agindo como uma pessoa louca. Então me explique para que eu pare de ser louca. Me diga uma coisa que faça sentido. Eu já te disse. Estávamos praticando parecer um casal. É literalmente só isso que foi. Então por que vocês se separaram como se eu tivesse pego vocês fazendo algo errado? Se fosse apenas prática, vocês teriam rido. Vocês não teriam entrado em pânico. Ele jogou as mãos para o alto. O que você quer que eu diga? Que estou dormindo com sua irmã? É isso que você precisa ouvir. E para se sentir justificada neste pequeno colapso que está tendo. Você está? A pergunta pairou entre nós. Damian olhou para mim e eu olhei de volta. E por 3 segundos, nenhum de nós respirou. Não acredito que você sequer me perguntaria isso. Sua voz ficou quieta e ferida como se eu fosse a única que o tivesse machucado. Depois de todos esses anos juntos, depois de tudo o que construímos, você vai ficar aí e me acusar de dormir com a Nick porque entramos um pouco demais no personagem durante um ensaio. Você não respondeu a pergunta porque a pergunta é insana. Ele estava gritando agora e eu não recuei. Não, Carissa. Não, não estou dormindo com sua irmã. Feliz? Posso ir para a cama agora? Ele tentou passar por mim e eu agarrei seu braço. Meus dedos cravaram em seu bíceps e ele parou de se mover e olhou para minha mão como se não pudesse acreditar que eu estava tocando nele sem permissão. Me solta. Não até você me olhar nos olhos. Vai me dizer que não há nada entre vocês dois. Ele puxou o braço e todo o seu rosto mudou. Seu lábio se curvou de um lado e seus olhos ficaram planos e frios. E ele olhou para mim como se eu fosse algo grudado na sola do sapato dele. Você quer saber o que há entre nós? Alívio. É isso. Alívio por eu poder passar tempo com alguém que não me interroga toda vez que respiro. Alívio por poder estar perto de uma mulher que realmente me faz sentir bem em vez de me fazer sentir um fracasso todo santo dia. Eu nunca te chamei de fracasso. Você não precisa. Está em tudo o que você faz. O jeito que você suspira quando paga as contas. O jeito que você menciona seu trabalho a cada 5 minutos. O jeito que você olha para mim como se eu fosse um problema que você está cansada demais para resolver. Ele se aproximou e sua voz baixou. Nick não olha para mim assim. Nick acha que eu valho alguma coisa. Nick não paga suas contas. Veja, aí está. Tudo volta ao dinheiro com você. Você não consegue nem ter uma conversa sem me lembrar que você é quem tem o talão de cheques. Estou lembrando que sou eu quem tenho o talão de cheques porque você parece ter esquecido quem financia sua vida. Enquanto você passa seus dias ensaiando romance com minha irmã. As narinas de Damian se dilataram e sua boca se pressionou em uma linha fina e dura. Sabe de uma coisa? Cansei. Se você não pode confiar em mim depois de 10 anos, então talvez não devêssemos mais ser casados. As palavras pousaram exatamente como ele pretendia. Uma ameaça. Uma arma. A opção nuclear, que ele sabia que eu vinha evitando durante todo o meu casamento. É isso que você quer? Perguntei. Divórcio?
Eu quero uma esposa que não me trate como um suspeito. Se você não pode ser isso, então sim, talvez o divórcio seja exatamente o que eu quero. Ele passou por mim, e dessa vez eu deixei. Ele pegou um travesseiro e um cobertor no armário e saiu sem olhar para trás. Ouvi ele descer as escadas, ouvi o sofá ranger quando ele se jogou nele. Ouvi a TV ligar porque mesmo no meio de uma briga ele não conseguia ficar 5 minutos sem uma tela. Fiquei na porta do nosso quarto e percebi algo importante. Ele não tinha negado, ele gritou. Ele desviou. Ele ameaçou o divórcio. Mas ele nunca me olhou nos olhos e disse que não havia nada entre ele e Nick. Ele não podia, porque havia. Peguei minhas chaves e minha bolsa e saí pela porta da frente sem dizer a ele para onde estava indo. Ele não perguntou. Ele nem levantou os olhos da TV. O apartamento de Nick ficava a 20 minutos de distância. Eu conhecia o caminho de cor porque tinha dirigido até lá dezenas de vezes com mantimentos quando ela dizia que não podia pagar por comida. Com móveis quando ela dizia que seu lugar parecia muito vazio. Com um cheque para seu depósito de segurança quando ela se mudou pela primeira vez porque tinha gastado suas economias em uma viagem para Cabo. Com amigos. Ela me ligou chorando há 2 anos dizendo que estava prestes a ficar sem teto. Eu fui fiadora do contrato dela. Eu cobri o depósito de segurança. Configurei transferências automáticas, para o aluguel dela porque ela dizia que lidar com dinheiro a estressava. 2 anos, $24 mil, mais o seguro do carro dela, mais a conta de telefone, mais cheques aleatórios sempre que ela dizia, e que estava lutando. Somei tudo uma vez, e parei, porque o número me deixou enjoada. E o tempo todo que eu estava financiando a vida dela, ela estava usando essa liberdade para dormir com meu marido. Cada hora que passei no trabalho para cobrir as contas dela, era 1 hora que ela passava na minha casa com Damian. Estacionei na frente do prédio dela, e subi as escadas de 2 em 2 degraus. Eram quase 11 da noite, e eu não me importava. Bati na porta dela com força suficiente para que o vizinho abrisse a dele para ver o que estava acontecendo. Nick, abra a porta agora! Ouvi movimento lá dentro. Passos. Então a voz dela, aguda e nervosa. O que você está fazendo aqui? Abra a porta ou continuarei batendo até alguém chamar a polícia. A fechadura clicou e a porta se abriu 7 centímetros. O rosto de Nick apareceu na fresta, parecendo pálido e assustado. É tarde. Podemos conversar amanhã? Não. Empurrei a porta com força, e ela tropeçou para trás enquanto eu entrava no apartamento que eu financiava. Vamos conversar agora mesmo. Você não pode simplesmente invadir aqui. Eu pago seu aluguel. Posso fazer o que eu quiser. Olhei ao redor para os móveis que ajudei a escolher. A TV que comprei para ela no Natal. O sofá onde ela provavelmente sentava enviando mensagens para meu marido enquanto eu estava no trabalho pagando por tudo isso. Há quanto tempo? Nick cruzou os braços ao redor de si mesma. Há quanto tempo? O quê? Não se faça de boba comigo. Há quanto tempo você está dormindo com Damian? Não estou dormindo com Damian. Eu te disse que foi apenas ensaio. Por que você não acredita em mim? Porque eu vi seu rosto quando ele te tocou. Eu vi o quão natural parecia. Aquilo não foi atuação, Nick. Aquilo foi memória muscular. Aquilo foi algo que você fez tantas vezes que seu corpo fez sem pensar. Você está imaginando coisas. Estou. Então explique por que você sabe tanto sobre meu marido. Explique por que vocês dois têm piadas internas que eu nunca ouvi. Explique por que ele te defende mais do que já me defendeu. Os olhos de Nick dispararam em direção ao telefone no balcão, procurando reforços. Procurando Damian para lhe dizer o que dizer. Ele não vem te salvar, eu disse. Deixei ele no sofá. Somos só você e eu. De irmã para irmã. Me diga a verdade. Não há nada para contar. Tudo bem, então me diga isso. Cheguei mais perto e a vi recuar. Qual é o formato da marca de nascença, no quadril esquerdo dele? O rosto de Nick ficou branco. Por um segundo, ela esqueceu de mentir e vi a resposta em seus olhos antes que ela encobrisse. Não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Você sabe exatamente do que estou falando porque você viu. Você tocou. Você esteve perto o suficiente do corpo do meu marido para saber coisas que apenas a esposa dele deveria saber. Ele me mostrou uma foto uma vez. Foi uma piada. Damian nunca tirou uma foto daquela marca de nascença na vida dele. Ele tem vergonha dela. Ele mal me deixa vê-la. Eu ri e soou desequilibrado. Até pra mim. Mas você sabe como é porque esteve na cama com ele. Há quanto tempo, Nick? Há quanto tempo você dorme com meu marido no apartamento que eu pago? Ela não respondeu. Apenas ficou lá com os braços cruzados e lágrimas começando a se formar nos olhos. As mesmas lágrimas que ela usou 100 vezes para sair de problemas. A mesma performance que ela vinha executando, desde que éramos crianças. Cansei, eu disse. O pagamento do seu aluguel para hoje. O seguro do seu carro para hoje. Tudo o que venho pagando para hoje. Você quer ficar com meu marido? Tudo bem, mas você vai fazer isso sem o meu dinheiro. Carissa, espere. Você não pode simplesmente me cortar. Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de decidir destruir meu casamento. Saí e bati a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar minhas chaves. Sentei no meu carro por 5 minutos apenas respirando. Apenas tentando processar o que tinha confirmado. Meu marido, minha irmã na minha casa, com meu dinheiro, pelas minhas costas. E eles ainda esperavam que eu ficasse em casa enquanto eles brincavam de casal feliz na reunião dele. Foi quando a ideia me ocorreu. Damian queria levar minha irmã como sua esposa falsa. Tudo bem. Então eu levaria o irmão dele como meu acompanhante, Jackson, aquele que tinha feito tudo certo. Enquanto Damian flutuava pela vida com charme e o dinheiro de outras pessoas. Jackson tinha começado seu próprio negócio aos 25 anos. Ele era dono de sua casa. Ele ofereceu emprego a Damian 3 vezes. E Damian recusou cada vez porque disse que não podia trabalhar para o irmão. A verdade era que Damian não suportava estar perto de alguém que o fazia parecer mal apenas por existir. Eles mal se falavam mais. Jackson vinha no Natal e no dia de ação de graças. E era isso. Ele sempre foi educado comigo em eventos familiares. E isso foi o suficiente para me convencer a seguir em frente com isso. Eu entraria naquela reunião de braços dados com Jackson e observaria o rosto de Damian quando ele percebesse que sua esposa apareceu com a única pessoa a quem ele nunca poderia se comparar. Peguei meu telefone e encontrei o número de Jackson. Tínhamos trocado contatos anos atrás, mas nunca trocamos mensagens. Encarei a tela por um longo tempo, antes de digitar. Oi, Jackson, aqui é a Carissa. Sei que isso é aleatório, mas preciso de um favor. Um grande. Podemos nos encontrar amanhã? Por favor, não diga ao Damian que entrei em contato. Apertei enviar antes que pudesse desistir. 1 minuto se passou, depois 2. Eu estava prestes a ligar o carro quando meu telefone vibrou. Está tudo bem? Digitei de volta. Não. É por isso que preciso da sua ajuda. 3 pontos apareceram. Então a resposta dele veio me dizendo para encontrá-lo para um café amanhã de manhã. Jackson me encontrou na cafeteria na manhã seguinte. E ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando terminei,
Ele não me disse que eu estava louca. Não deu desculpas para o irmão. Apenas perguntou do que eu precisava. E o que eu precisava era simples. Damian passou 10 anos me fazendo sentir invisível. Passou meses saindo escondido com minha irmã enquanto eu pagava pela vida deles. E agora, eu ia fazê-lo sentir exatamente o que eu senti. Paranoico, ciumento, desesperado por respostas que não obteria. Jackson ficou feliz em ajudar. Na manhã seguinte, eu estava passando o rímel quando Damian apareceu na porta do banheiro. Você acordou cedo. Seus olhos percorreram minha roupa, a blusa bonita, as joias que eu nunca mais usava. Onde você vai? Café com o Jackson. O nome pousou como uma granada. O corpo inteiro dele ficou rígido. Jackson era a única pessoa no mundo que fazia Damian se sentir um nada. Os pais deles passaram 30 anos comparando-os, e Damian perdia todas as vezes. Jackson construiu uma empresa enquanto Damian não conseguia manter um emprego de caixa. Jackson era dono de sua casa, enquanto Damian vivia na minha. Cancele. Continuei passando o rímel. Não, eu não estava pedindo. Ele entrou no banheiro e pegou meu telefone do balcão antes que eu pudesse impedi-lo. Qual é o número dele? Eu mesmo cancelo. Me devolva meu telefone, Damian. Ou o quê? Ele o segurou acima da cabeça como se fôssemos crianças brigando por um brinquedo. O que você vai fazer a respeito? Coloquei meu rímel na mesa e olhei para ele. Realmente olhei para ele. Este homem a quem dei 10 anos. Este homem que não conseguia nem me deixar tomar café sem fazer birra. Vou sair dessa casa, vou encontrar seu irmão e quando eu voltar, você vai me devolver meu telefone e pedir desculpas por agir como uma criança. Peguei minhas chaves. Fique com o telefone, eu compro um novo. O braço dele caiu. Carissa, espere. Eu não esperei. Jackson já estava na cafeteria quando cheguei. Ele se levantou quando me viu e me puxou para um abraço que durou mais do que deveria. Ele cheirava a algo caro, limpo. Nada como a colônia barata de Damian que irritava meu nariz há uma década. Você está bem? Ele perguntou enquanto nos sentávamos. Você parece chateada. Seu irmão fez meu telefone de refém porque eu queria tomar café com você. O maxilar de Jackson se apertou. Isso soa como ele. Soa? Porque por 10 anos achei que fosse casada com uma pessoa razoável. Acontece que eu era casada com uma criança que faz birra quando não consegue o que quer. Ele sempre foi assim, só esconde bem no começo. Jackson deslizou um café pela mesa. Pedi o seu habitual, espero que esteja tudo bem. Como você sabe o meu habitual? Você pede a mesma coisa em todas as reuniões familiares há 5 anos. Latte de baunilha, dose extra, leite de aveia. Ele deu de ombros. Eu presto atenção. Algo no meu peito se abriu. Damian não sabia meu pedido de café. Éramos casados há 10 anos e ele ainda me perguntava todas as vezes como se a informação não fixasse. Contei tudo a Jackson. A história do pedido de casamento, o quase beijo no sofá, o deslize da marca de nascença, a maneira como Damian vinha me manipulando há meses enquanto continuava com minha irmã, bem debaixo do meu nariz. Quando terminei, meu café estava frio e minha voz estava rouca. Quero que ele sinta o que eu senti, eu disse. Paranoico, ciumento, enlouquecendo, imaginando o que está acontecendo. Preciso de você por perto. Me busque para jantares. Me mande mensagens quando ele estiver olhando. Faça ele se perguntar. Jackson ficou quieto por um momento, o polegar traçando círculos nas costas da minha mão. Estou dentro, disse ele. O que você precisar? Quando cheguei em casa 3 horas depois, Damian estava sentado na sala escura como um vilão, de filme de terror. 3 horas. A voz dele era plana. Você sumiu por 3 horas. Tínhamos muito o que conversar. Sobre o quê? Sobre mim? Sobre como sou terrível? Nem tudo é sobre você, Damian. Estendi minha mão. Telefone. Ele o tirou do bolso e jogou em mim. Jogou mesmo. Eu o peguei contra o peito. Aí está seu precioso telefone. Verifique suas mensagens. Tenho certeza de que Jackson está mandando mensagens sem parar como o perdedor desesperado que ele é. A única pessoa desesperada nessa sala é você. Passei por ele em direção às escadas. Vou tomar banho. Tente não ter um colapso enquanto estou fora. O primeiro jantar com Jackson foi na sexta-feira. Usei o vestido preto que Damian disse ser demais para uma terça-feira. Arrumei meu cabelo do jeito que costumava fazer antes de parar de tentar. Quando desci, Damian se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Não, absolutamente não. Sim, absolutamente sim. Você não vai sair dessa casa vestida assim para encontrar meu irmão. Observe-me. Ele agarrou meu braço com força, o suficiente para que eu soubesse que haveria hematomas amanhã. Eu disse não. E eu disse sim, me solte. Me obrigue. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para o rosto dele e então gritei. Um grito alto e agudo que ecoou pela casa e provavelmente alcançou os vizinhos. Ele soltou instantaneamente. Que diabos há de errado com você? Nada. Só queria ver o quão rápido você me soltaria se achasse que alguém poderia ouvir. Alisei meu vestido. Agora você sabe. E agora eu sei exatamente como lidar com você. Os faróis de Jackson varreram a janela. Saí sem olhar para trás. O jantar foi incrível. Não a comida, embora fosse boa também, mas a conversa. A maneira como Jackson perguntava sobre meu trabalho, e realmente ouvia. A maneira como ele se lembrava de detalhes de anos atrás que Damian nunca se preocupou em aprender. A maneira como ele olhava. Para mim, como se eu fosse alguém que valesse a pena olhar. Sexta de novo? Ele perguntou quando me deixou. Sexta de novo. O segundo jantar foi ainda melhor. Ficamos até o restaurante fechar falando. Sobre tudo e nada. Ele beijou minha bochecha quando me levou até a porta e eu senti isso por horas depois. O terceiro jantar foi quando tudo mudou. Cheguei em casa à meia-noite esperando que Damian estivesse andando de um lado para o outro, amuado ou jogando coisas. Em vez disso, o encontrei no sofá com Nick enrolada ao lado dele. Os sapatos dela estavam fora, a cabeça no ombro dele. Eles estavam assistindo a um filme como se isso fosse completamente normal. Ah, oi! Damian nem olhou pra mim. Como foi seu encontro? Fiquei na porta tentando processar o que estava vendo. O que ela está fazendo aqui? Nick! Ela veio me fazer companhia já que minha esposa nunca mais está em casa. Nick finalmente olhou para mim. Sem culpa no rosto. Sem constrangimento. Apenas um sorrisinho presunçoso que me deu vontade de atravessar a sala e dar um tapa. Você não se importa, não é? Ela perguntou. Damian estava sozinho. Imaginei que alguém deveria estar aqui por ele, já que você está sempre fugindo com Jackson. Saia da minha casa. Com licença. Você me ouviu. Saia. Nick riu. Você não pode me expulsar. Esta é a casa do Damian também. Não, não é. O nome dele não está na escritura. O nome dele não está na hipoteca. O nome dele não está em nada porque ele não trabalha há 3 anos.
Joguei minha bolsa na mesa. Então vou dizer de novo, saia da minha casa. Damian finalmente se levantou. Não fale com ela assim. Assim como? Como se ela fosse a mulher dormindo com meu marido. Ninguém está dormindo com ninguém. Ele se moveu entre mim e Nick como se estivesse protegendo-a. Somos amigos, só isso. Assim como você e Jackson são amigos, certo? A hipocrisia era tão espessa que eu podia senti-la. Você está falando sério agora? Depois de tudo o que me disse sobre Jackson, depois de me agarrar e gritar comigo e me chamar de desesperada? Aquilo foi diferente. Como? Explique-me como isso é diferente. Porque não estou tentando te machucar. Ele se aproximou. Tudo o que fiz foi para proteger nosso casamento. Você é quem está correndo por aí com meu irmão, tentando me humilhar. Protegendo nosso casamento? Eu ri. É assim que você chama ensaiar seu casamento falso com minha irmã, usando nossa história de pedido de casamento para ela? Quase beijando-a no nosso sofá? Nick se levantou. Não foi isso que aconteceu. Sério? Porque eu vi acontecer, Nick. Fiquei naquele corredor e vi ele se inclinar para você como se você fosse um imã, e ele não conseguisse se conter. Você está sendo dramática. Foi ensaio. Ensaio para o quê, exatamente? Da última vez que verifiquei, casais não quase se beijam durante a prática. É a menos que queiram se beijar de verdade. Talvez se você prestasse mais atenção ao seu marido, ele não precisasse praticar com outra pessoa. As palavras pairaram no ar. Os olhos de Nick eram duros. Nenhum amor fraternal ali, nenhuma culpa. Apenas fria satisfação em finalmente dizer o que ela estava pensando. Aí está. Assenti lentamente. É isso que você realmente pensa, não é? Que isso é minha culpa. Que eu o levei até você. Eu não disse isso. Você acabou de dizer. Damian colocou a mão no braço de Nick. Gentil, protetor, do jeito que costumava me tocar. Antes de parar de fingir que eu importava. Carissa, você precisa se acalmar. Não me diga para me acalmar. Você convidou minha irmã para nossa casa para me fazer ciúmes. E agora está aí segurando o braço dela como se ela fosse a vítima. Olhei entre eles. Há quanto tempo? Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo vocês dois estão dormindo juntos? E não minta para mim, eu já sei sobre. A marca de nascença. O rosto de Nick ficou pálido. Ela olhou para Damian. Ele olhou para o chão. Foi o que pensei. Peguei minha bolsa da mesa. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite. Quando eu acordar amanhã, é bom que ela tenha ido embora. Você não pode simplesmente expulsá-la, disse Damian. Posso fazer o que eu quiser. É minha casa, lembra? Comecei a ir em direção às escadas, mas a voz de Nick me parou. Você se acha muito melhor que todo mundo, não é? A voz dela tremia agora com raiva, com algo mais que eu não conseguia nomear. A advogada de sucesso com a casa grande e a carreira chique. Você sempre me desprezou. Sempre me tratou como se eu fosse menos que você. Virei-me lentamente. Eu paguei seu aluguel por 2 anos, Nick. Paguei o seguro do seu carro, sua conta de telefone. Te dei $3.000 no último Natal porque você disse que estava passando dificuldades. Dei um passo mais perto. E o tempo todo você estava dormindo com meu marido. E rindo de mim pelas minhas costas. Eu não estava rindo. Então o que você estava fazendo? Porque de onde estou parece que você pegou tudo o que te dei e usou para roubar minha vida. Eu não roubei nada. Você nunca iria perdê-lo. A voz dela falhou. Ele sempre ia ficar com você. O dinheiro, a casa, a estabilidade. É isso que ele quer. Eu era apenas aquela que ele realmente amava. A confissão me atingiu como um caminhão. Não porque doeu, porque não doeu. Porque em algum momento, deixei de me importar se Damian me amava. Eu só queria que ele pagasse pelo que tinha feito. Amava. Repeti a palavra para ela. Pretérito. O quê? Você disse amava, não ama. Amava. Olhei para Damian. Isso é verdade? Você a amava? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. A voz de Nick era pequena agora. Diga a ela. Não sei o que você quer que eu diga. Diga que você me ama. Diga que não sou apenas um erro. Diga o que você me disse quando estávamos sozinhos. Damian passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto nervoso que ele fazia quando estava encurralado. Nick, agora não é a hora. Então quando é a hora? Ela já sabe. Todo mundo já sabe. Nick agarrou o braço dele. Diga a ela. Ele se afastou dela. Realmente se afastou. Preciso de um pouco de ar. Ele saiu pela porta dos fundos para o quintal, deixando Nick parada no meio da minha sala chorando. Ele me ama. Ela sussurrou. Ele me disse que me ama. Homens dizem muitas coisas, Nick. Especialmente quando querem algo. Observei-a desmoronar. Observei a realidade atingi-la de que ela nunca seria a esposa dele. Que ela havia jogado fora seu relacionamento com a irmã por um homem que não conseguia nem dizer que a amava, em voz alta. Como é perceber que você foi apenas a outra mulher esse tempo todo? Não foi isso que eu fui. Foi exatamente isso que você foi. O segredo excitante, o fruto proibido, a razão pela qual ele podia tolerar ser casado comigo. Peguei minha bolsa. Mas segredos não ficam segredos para sempre. E agora ele tem que escolher. Você realmente acha que ele vai escolher você em vez de tudo o que eu proporciono? Nick não respondeu. Ela apenas ficou lá chorando enquanto eu subia para o quarto de hóspedes. Peguei meu telefone e mandei mensagem para Jackson. Ela estava aqui quando cheguei, aninhada com ele no sofá como se pertencesse a lá. A resposta dele veio em segundos. Você está bem? Melhor do que bem. Ele acabou de me mostrar exatamente quem ele é. E ela acabou de perceber que nunca ganharia. O que aconteceu? Ela me disse que ele a amava. Ele nem conseguiu dizer de volta. Apenas saiu da sala e a deixou chorando. Ele é um covarde. Ele é pior que um covarde. Ele é um homem que não sabe o que quer e destrói todos ao seu redor tentando descobrir. Jantar amanhã? Sorri para o telefone no quarto de hóspedes escuro. Eu podia ouvir o carro de Nick ligando na garagem. Ouvir os passos de Damian na varanda dos fundos. O som abafado dele chamando o nome dela enquanto ela ia embora. Me pegue às 7, digitei de volta. E Jackson, obrigada por ser a única coisa boa em tudo isso. Sempre. Damian implorou para Nick voltar em 48 horas. Ouvi ele ao telefone prometendo que tudo seria diferente. Prometendo que a reunião provaria o quanto ela significava para ele. Ele achou que eu não sabia que eles tinham se acertado. Achou que eu não vi o carro dela estacionado a 2 ruas de distância, quando ela entrou escondida pelos fundos. Ele achou que estava sendo esperto. Ambos acharam. A reunião era amanhã à noite. Eles tinham o plano deles, a história ensaiada, as roupas combinando. O que eles não sabiam era que eu também tinha um plano. E o meu ia queimar o deles até o chão. 2 dias depois, eu estava dobrando roupa quando ouvi a voz de Damian vindo do quintal. Fui até a janela e o vi andando perto da cerca com o telefone no ouvido. Eu sei que pisei na bola. Sei que te machuquei. Mas Nick, por favor, a reunião é em 5 dias e preciso de você lá.
Uma pausa. Porque você é a única que entende. Porque eu te amo. Eu estava com medo demais para dizer na frente dela. Lá estava. A confissão que ele não conseguiu fazer quando ela estava na nossa sala. Chorando, ele guardou para a ligação onde achou que ninguém estava ouvindo. Sexta à noite te pego às 6. Use o vestido verde que escolhemos. Outra pausa, depois mais suave. Prometo que desta vez será diferente. Depois da reunião tudo muda. Você vai ver. Ele desligou e eu me afastei da janela antes que ele pudesse olhar para cima. Minhas mãos não tremiam mais. Não tremiam há semanas. Algo havia endurecido dentro de mim desde aquela noite em que ela foi embora chorando. Algo frio, paciente e pronto. Peguei meu telefone e mandei mensagem para Jackson. Eles voltaram. Ele acabou de dizer que a ama. A resposta veio em segundos. Você está bem? Estou perfeita. A reunião é sexta. Me pegue às 7. Qual é o plano? Sorri para o telefone. Você vai ver. Sexta-feira chegou rápido. Passei a tarde me arrumando. Cabelo feito no salão que Damian dizia ser muito caro. Unhas pintadas do vermelho que ele dizia ser muito ousado. Maquiagem feita por um profissional porque essa noite eu não estava apenas aparecendo. Eu estava fazendo uma entrada. O vestido era novo. Preto, decotado o suficiente para virar cabeças. E alto o suficiente para permanecer elegante. Comprei com um cartão de crédito que Damian não sabia que existia. Aquele que abri quando comecei a suspeitar que algo estava errado. Jackson me pegou exatamente às 7. Terno cinza chumbo, cabelo perfeito. O tipo de homem que fazia outros homens se sentirem pequenos apenas ficando ao lado deles. Quando abri a porta, os olhos dele me percorreram lentamente. Você está incrível. Eu sei. Peguei minha bolsa da mesa, pronta para invadir uma festa. A reunião era em um hotel no centro. Lustres, manobrista, garçons com champanhe. Em bandejas de prata. Pelas janelas, eu podia ver a multidão. Os antigos colegas de classe de Damian em suas melhores roupas, tentando provar que os últimos 10 anos tinham sido gentis com eles. Tem certeza disso? Jackson perguntou ao entregar as chaves ao manobrista. Nunca estive tão certa de nada. Entramos juntos, a mão dele nas minhas costas, meu queixo erguido. A sala estava cheia de pessoas que eu nunca conheci contando histórias sobre uma versão do meu marido que eu não reconhecia. O cara confiante e popular que tinha tudo resolvido. O homem que se casou com a linda Nick e viveu feliz para sempre. Eu os vi antes que eles me vissem. Damian no terno que comprei para nosso aniversário. Nick no vestido verde que eles ensaiaram. A mão dela estava no braço dele, e ela ria de algo que um dos amigos dele disse, desempenhando o papel da esposa perfeita exatamente como tinham praticado na minha sala de estar. Então Damian olhou para cima. O rosto dele passou por 5 emoções em 2 segundos. Confusão, reconhecimento, horror, pânico, e em seguida algo que parecia muito com medo, quando percebeu quem estava ao meu lado. Carissa. A voz dele falhou no meu nome. Oi, querido. Sorri largo o suficiente para a sala inteira ver. Surpreso, a multidão ao redor deles ficou quieta. As pessoas se viraram para olhar. Sussurros começaram a se espalhar como fogo em capim seco. O que você está fazendo aqui? A voz de Damian estava pouco acima de um sussurro. Estou conhecendo os velhos amigos do meu marido. Não é isso que as esposas fazem em reuniões? Olhei para Nick. Ah, desculpe. Interrompi alguma coisa? O rosto de Nick tinha ficado pálido. Ela olhava para Jackson como se tivesse visto um fantasma. Quem é essa? Um dos amigos de Damian deu um passo à frente. Um cara grande, sorriso amigável. Completamente alheio à bomba que estava prestes a explodir. Acho que não fomos apresentados. Sou Carissa. Estendi minha mão. Esposa do Damian. A esposa verdadeira dele. Aquela com quem ele é casado há 10 anos. O sorriso do amigo vacilou. Pensei que Nick fosse a esposa dele. Isso é engraçado porque Nick é minha irmã e ela tem dormido com meu marido, no último ano enquanto eu pagava o aluguel dela. Os sussurros se transformaram em suspiros. Damian agarrou meu braço e tentou me puxar para longe da multidão. Carissa, pare! Você está se envergonhando. Não. Puxei meu braço. Estou envergonhando você. Há uma diferença. Quem é ele? Outro amigo apontou para Jackson. Por que ele está aqui? Este é Jackson, irmão do Damian. O bem-sucedido. Aquele de quem seu amigo aqui tem inveja desde que eram crianças. Olhei para Damian. Devo dizer a eles por que você o odeia tanto? Ou devo deixá-los descobrir? Carissa, por favor. A voz de Damian estava desesperada agora. Podemos conversar sobre isso em algum lugar privado? Privado? Você tem mentido para essas pessoas por 10 anos. Você disse a elas que se casou com a irmã mais bonita. Você disse a elas que Nick era sua esposa. Você usou nossa história de pedido de casamento para ela. Virei-me para encarar a multidão. Alguém aqui quer ver fotos do nosso casamento real? Porque eu as tenho no meu telefone. Mãos se levantaram. As pessoas se aglomeraram. Puxei foto após foto. Eu no vestido branco. Eu e Damian no altar. Eu cortando o bolo enquanto Nick estava ao fundo como dama de honra. Aquela é a Nick. Apontei para a tela. A mulher que ele está exibindo essa noite como sua esposa, minha irmã, minha madrinha. A mulher em quem confiei mais do que em qualquer pessoa no mundo. Nick finalmente encontrou sua voz. Carissa, não é o que parece. Sério? Porque parece que você está usando o vestido que ensaiou na minha sala de estar. Parece que você está segurando o braço do meu marido. Parece que você veio aqui essa noite planejando fingir que era eu. Dei um passo mais perto dela. Como é a sensação, Nick, de finalmente conseguir o que queria e ver tudo explodir na sua cara? Eu nunca quis te machucar. Então o que você queria? Porque de onde estou, parece que você queria meu marido, minha vida, minha história de pedido de casamento. Tudo o que era meu. Ele me disse que você não o valorizava. Ele me disse que o casamento de vocês tinha acabado. Ele me disse que vocês só estavam juntos por conveniência. E você acreditou nele? Eu ri. O homem que não consegue manter um emprego. O homem que vive na minha casa e dirige meu carro e não paga uma conta há 3 anos. Esse é o homem em quem você confiou para te dizer a verdade sobre nosso casamento. Nick olhou para Damian, esperando que ele a defendesse, que dissesse algo, que fizesse qualquer coisa. Ele não fez. A voz dela era pequena. Diga a eles. Diga a eles o que você me disse, Nick. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto nervoso, aquele tique de covarde. Acho que todos devíamos nos acalmar. Acalmar? A voz de Nick subiu. Você me disse que me amava. Você me disse que depois da reunião tudo mudaria. Você me disse que ficaríamos juntos. A multidão estava adorando isso. Telefones estavam fora. Pessoas estavam gravando.
A mentira cuidadosamente construída por Damian estava desmoronando em tempo real. E todos estavam assistindo. Isso é verdade? O cara grande e amigável deu um passo à frente novamente. Você nos disse que você e Nick eram casados há 10 anos. Você nos mostrou fotos. Você falou sobre sua lua de mel. Eu posso explicar. Então explique. Cruzei os braços. Explique aos seus amigos por que você tem mentido para eles. Explique por que sua esposa verdadeira está aqui com seu irmão enquanto sua amante usa o vestido que vocês escolheram juntos. Explique por que você é tão covarde que não conseguiu nem dizer a verdade. E para pessoas que conhece desde o ensino médio. Damian abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Jackson deu um passo à frente. Colocou a mão nas minhas costas. Acho que terminamos aqui. Quase. Coloquei a mão na minha bolsa e tirei o envelope que carreguei a noite toda. Mais uma coisa. Entreguei a Damian. Ele olhou para aquilo como se pudesse mordê-lo. O que é isso? Abra. As mãos dele tremiam enquanto ele rasgava o envelope, tirava os papéis de dentro, lia a primeira linha. O rosto dele ficou cinza. Papéis do divórcio. Sorri. Meu advogado os redigiu semana passada. Você tem 30 dias para responder. Carissa, espere. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Podemos... Não. Eu o cortei. Não podemos porque eu não quero resolver. Não quero terapia. Não quero passar mais um minuto da minha vida com um homem que disse a todos que se casou com a irmã mais bonita, enquanto eu pagava por tudo o que ele possui. Virei-me para Nick. E você? Espero que ele tenha valido a pena, porque você acabou de perder sua irmã, seus pagamentos de aluguel e seu seguro de carro. Tudo o que te dei porque achava que família significava alguma coisa. Balancei a cabeça. Boa sorte descobrindo como sobreviver sem mim. Jackson pegou minha mão e caminhamos em direção à porta. A multidão se abriu para nós. Ninguém tentou nos parar. Ninguém defendeu Damian. Eles apenas assistiram enquanto o mundo inteiro dele desmoronava. Ao seu redor. Na porta parei e olhei para trás uma última vez. Damian ainda segurava os papéis do divórcio. Nick estava chorando. Os amigos dele olhavam para ele como se nunca o tivessem visto antes. A propósito, gritei. A casa está no meu nome. Assim como o carro. Assim como tudo. Você tem até o fim do mês para tirar suas coisas. Saí para o ar frio da noite com Jackson ao meu lado. O manobrista trouxe o carro. Jackson abriu minha porta e deslizei para o banco do passageiro. Como você se sente? Ele perguntou enquanto nos afastávamos do hotel. Observei o prédio encolher no espelho lateral. Pensei em tudo o que tinha acabado de fazer. Tudo o que tinha acabado de destruir. Tudo o que estava prestes a construir no lugar. Livre, eu disse. Me sinto livre. Damian se mudou 3 semanas depois. Observei da janela do quarto enquanto ele carregava caixas para um caminhão alugado. Não o carro dele, porque estava no meu nome. Não com a ajuda dos amigos. Porque a maioria parou de retornar as ligações dele depois da reunião. Apenas ele sozinho na garagem carregando os pedaços de uma vida que passou 10 anos fingindo merecer. Ele bateu na porta antes de sair, mas não o deixei entrar. Eu só queria dizer adeus, disse ele. Seus olhos estavam vermelhos. Ele parecia não dormir há dias. E que sinto muito por tudo. Ok, é isso. Apenas ok. O que você quer que eu diga, Damian? Que eu te perdoo? Que espero que você encontre a felicidade? Encostei no batente da porta. Eu não espero. Espero que você passe o resto da sua vida lembrando o que jogou fora. Espero que toda vez que algo bom acontecer com você, haja uma vozinha no fundo da sua cabeça, lembrando o que você não merece. Ele estremeceu como se eu tivesse batido nele. Você mudou. Não, eu apenas parei de fingir ser alguém que não sou para que você pudesse se sentir melhor consigo mesmo. Dei um passo para trás e coloquei a mão na porta. Adeus, Damian. Fechei antes que ele pudesse responder. Nick me ligou 2 vezes naquela primeira semana. Não atendi. Ela deixou mensagens de voz perguntando se poderíamos conversar. Perguntando se havia alguma maneira de consertar as coisas entre nós. Perguntando se eu poderia pelo menos continuar pagando o aluguel dela até que ela resolvesse as coisas. Apaguei sem ouvir além das primeiras palavras. 1 mês depois, ela apareceu na minha porta. Eu a vi pelo olho mágico e não abri. Ela ficou lá por 10 minutos batendo e chamando meu nome antes de finalmente desistir e ir embora. 2 meses depois disso, soube por um primo que ela e Damian tinham tentado fazer funcionar. Mudaram-se para um apartamento minúsculo juntos no lado ruim da cidade. Damian conseguiu um emprego em um armazém, ganhando $12 por hora. Nick pegou turnos em um restaurante, onde as gorjetas mal cobriam a gasolina. A vida dos sonhos que ensaiaram na minha sala de estar se transformou em brigas aos gritos sobre contas e de quem era a vez de comprar mantimentos. Eles terminaram antes mesmo de o contrato de aluguel ser assinado. Nick voltou para a casa dos nossos pais. Damian desapareceu em algum lugar que ninguém se preocupou em rastrear. Jackson e eu fomos devagar. Jantares viraram fins de semana. Fins de semana viraram viagens. A viagem para a Itália que eu sempre quis finalmente aconteceu. Passamos 2 semanas comendo massa e bebendo vinho e não falando sobre Damian uma única vez. 6 meses após a reunião, Jackson me pediu para morar com ele. Eu disse sim sem hesitar, porque sabia que ele realmente me queria para a vida toda.